Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos retomando aqui nosso conteúdo de física. Essa aula vamos trabalhar sobre dilatação térmica. É um conteúdo que inicialmente pode parecer extremamente difícil, né? Porque aqui a gente já começa com fórmulas mais complexas de física. Porém, vai ser necessário que vocês façam o quê? Vejam os exemplos que eu estou passando, que eu vou responder exemplo por exemplo. E pratiquem, né? É importante que vocês pratiquem, porque o aprendizado só vem com a prática. Mas vamos lá. Bem, dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? É a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetida a uma variação de temperatura. De maneira geral, os corpos, seja eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumenta sua temperatura. Bem, pode acontecer duas coisas, a dilatação ou a contração. Porém, a gente vai focar no princípio da dilatação. Lembra na última aula, quando eu falei que, quando aquecido, quando a temperatura aumenta, o que acontece? As partículas começam a entrar em movimento. É o grau de agitação das partículas. Vamos pensar, se eu aqueço o material e as partículas que formam esse material começam a se agitar, a tendência é que elas tentem o quê? Se separar uma das outras. Não consegue. Quando o material ele é sólido, por mais que haja um aumento da temperatura, ela não consegue ainda se quebrar, separar, soltar. Mas elas tendem a se afastar o máximo que elas conseguirem. Se eu começar ainda a aplicar mais temperatura, aumentar mais ainda o nível, aí ele vai passar para o estado líquido, onde vai ser o mais maleável, e depois para o estado gasoso, onde as partículas realmente vão se separar. Mas vamos imaginar que não há mudança de estado físico. Todo que eu estiver trabalhando de dilatação, não houve mudança de estado físico. Bem, a primeira dilatação que a gente vai ver, iremos trabalhar com a dilatação dos sólidos e dos líquidos. A dilatação dos sólidos é provocada quando o quê? Quando o aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. Dependendo da dilatação mais significativa em uma determinada dimensão, comprimento, largura e profundidade, a dilatação dos sólidos é classificada em linear, superficial e volumétrica. Foi o que eu falei. À medida que você aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, elas tendem a se separar, a aumentar. Da mesma forma que a contração. O que seria a contração? Se eu retiro temperatura, se eu diminuo o nível de agitação, eles tendem a ficar mais unidos, eles tendem a diminuir de tamanho. Dilatação linear. Bem, a dilatação linear leva em consideração a dilatação sofrida por um corpo apenas em uma de suas dimensões. É o que acontece, por exemplo, com um fio, em que seu comprimento é mais relevante do que sua espessura. Toda vez que eu estiver analisando um material que se dilata, e quando nesse material apenas uma das suas dimensões é levada em consideração, eu vou trabalhar com a dilatação linear. Por exemplo, se eu falar com vocês da dilatação de trilhos de ferro, aquele trilho onde passa os trens. Ali eu estou trabalhando com comprimento, ali o que me importa é a dilatação linear. Depois pesquisem na internet, vocês vão ver que entre um trilho e outro há sempre um espaço. Por que esse espaço? Porque quando aumenta a temperatura vai fazer o que? Vai aumentar o tamanho e se não houver aquele espaço, os trilhos acabam envergando. A mesma coisa, se vocês analisar a cerâmica, por que cerâmica tem que haver um espaço entre uma e outra? Porque com o aumento da temperatura a cerâmica vai dilatar. Se não houver esse espaço, uma cerâmica acaba quebrando a outra. Agora, como é que faz para calcular essa dilatação linear? Existe uma fórmula de cálculo, que é a seguinte fórmula. Pode parecer um pouco complicado, mas iremos trabalhar muito com essa fórmula aqui, ó. Onde eu tenho que a dilatação é igual ao dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação daquele material vezes a variação de temperatura. Aí eu tenho quem? Então, o ΔL vai representar a dilatação linear, o tanto que ele aumentou. O L0 representa o comprimento inicial, qual era o tamanho no início. Esse alfa representa o coeficiente linear. Cada material vai ter um coeficiente diferente. Claro que um fio de ouro se dilata mais do que um fio de um material tipo plástico. É mais dilatado.
E o ΔT, que é a variação de temperatura. É quanto a temperatura aumentou. Como é que calcula o ΔT? O ΔT é calculado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Se eu falo, por exemplo, que a temperatura inicial era 10 e que a temperatura final foi 100, qual foi a variação? A variação foi 90, que foi o tanto que aumentou. O tanto que era de 10 até chegar no 100 foi de 90 graus. Vamos agora para uma primeira questão aqui agora. Uma barra de ferro de 20 metros inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius sofre uma dilatação quando chega a temperatura de 110 graus. Observa que a temperatura mudou. Sabendo que o coeficiente linear de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, determine o comprimento final da barra de ferro. Bora lá. Quais são as informações que a questão me traz? A questão fala que tinha uma barra de ferro que tinha um comprimento inicial de 20 metros. Fala que a temperatura inicial era 20 graus Celsius. Fala que a temperatura chegou a 110 graus Celsius. Fala que o coeficiente linear, o alfa, é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. E a questão está me perguntando qual é o comprimento final. Então, vamos lá. Bora ver como é que a gente vai resolver essa questão aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é anotar a minha fórmula. Qual é a fórmula de dilatação linear? Eu tenho que a dilatação linear, o ΔL, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Lembrando, bora fazer logo aqui. Ó. Qual é essa variação de temperatura? ΔF é igual. Temperatura final, 110. Menos temperatura inicial, 20. Então, a minha variação de temperatura é de 90 graus Celsius. Aqui agora é só substituir. Ó. ΔL é igual. Comprimento inicial, 20. Coeficiente linear, 1,2 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura, 90 graus. Bem, respondendo aqui agora, gente, a gente vai trabalhar com notação científica. Eu vou colocar na descrição do vídeo aí um link de uma outra aula que tem sobre notação científica. Eu acredito que vocês já tenham trabalhado lá no primeiro ano sobre notação científica. É muito importante saber. Se vocês não sabem notação científica, então vocês vão ter que dar uma pausa, assistir o vídeo de notação científica, que lá eu estou explicando desde como transformar em notação científica, a como fazer cálculos com notação científica, porque senão vocês não vão conseguir seguir. Para quem já sabe ou para quem já assistiu o vídeo, a gente vai ter aqui agora, ó, 20 vezes 1,2 vezes 90, que vai dar 2.160 vezes 10 a menos 5. Se eu perguntasse para vocês só qual foi a dilatação, eu poderia parar por aqui. Porém, eu estou perguntando qual é o comprimento final. Aí aqui eu venho aqui agora, ó. ΔL é igual. Bora tirar isso daqui, ó. Negativo aqui, eu vou andar a vírgula para cá 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 0,02160 metros. Esse foi a minha dilatação. Porém, está perguntando o comprimento final. Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a dilatação linear. Comprimento final é igual. Qual era o meu comprimento inicial da barra de ferro? 20. Quanto que ela aumentou? 0,0216. Isso vai dar quanto? 20,0216 metros. Essa é a minha resposta. Essa é a resposta dessa questão. Pode parecer um pouco complicado, mas fazendo, refazendo, reassista a aula, vocês vão conseguir entender.
Agora, a dilatação superficial. A dilatação superficial leva em consideração a dilatação sofrida por uma determinada superfície. É o que acontece, por exemplo, com uma chapa de metal delgada. Para calcular a dilatação superficial, utilizamos a seguinte fórmula. Aquela fórmula calculava a dilatação linear. É uma fórmula parecida, porém tem algumas mudanças aqui. Bem, como é a fórmula? Eu tenho que a dilatação superficial é igual à superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, o ΔS representa dilatação superficial, o S0, superfície inicial, o beta, coeficiente superficial, e o ΔT, variação de temperatura. E uma coisa bastante importante, a dilatação linear, ela fazia referência a apenas uma superfície, uma dimensão, que era o comprimento. Na superficial, eu já tenho duas dimensões, que é comprimento e largura. Pode ser que a questão não te fale qual é o coeficiente superficial, que é o beta. Te fale qual é o coeficiente linear. Porém, vocês vão saber que o beta é igual a 2 vezes o valor do alfa. Vamos para um exemplo aqui. Olha o seguinte exemplo. Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação de área desse quadrado quando aquecido a 80 graus Celsius. Bem, vamos ver aqui como vai ficar essa questão. A questão fala o seguinte. Eu tenho um quadrado e esse quadrado tem 2 metros de lado. Ele fala que o coeficiente superficial desse quadrado, o beta, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. E fala que sofreu uma variação de 80 graus. Aqui já dá o meu ΔT. 80 graus. Pergunta aqui, qual foi a minha variação de área? Qual é o meu ΔS? Então, ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. ΔS é igual. Superfície inicial. Eu vou colocar o 2? Não, eu tenho que saber qual é a superfície do quadrado. A professora Ana Paula vai trabalhar mais com vocês sobre isso. Mas aqui, para me calcular a área de um quadrado é o lado vezes o lado, que vai ser 2 vezes 2, que dá 4 metros quadrados. Então, superfície inicial, 4, vezes coeficiente superficial, 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes variação de temperatura, 80 graus. ΔS, que é igual. Multiplicando 4 por 1,6 por 80, vai dar 512 vezes 10 a menos 4. Aqui agora, vírgula. Vou puxar a vírgula aqui para tirar essa notação. Como é negativa, a vírgula vai correr para cá. ΔS é igual a 1, 2, 3, 4. 0,0512 metros quadrados. Esse foi a minha variação de superfície. A questão só pede isso. Se ela pedisse a superfície final, eu ia pegar isso daqui e ia somar com S0, que é a superfície inicial. Mas a questão não pediu, eu paro por aí. Vamos agora para a dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, resulta do aumento no volume de um corpo, o que acontece, por exemplo, com a barra de ouro. Imagina, se na dilatação linear me importava apenas o comprimento, na superficial me importava a superfície, o comprimento e a largura. Na volumétrica vai me importar o volume. Eu tenho, além do comprimento, da largura, a altura. Para calcular a dilatação volumétrica, utilizamos a seguinte fórmula, que é ΔV, que é a minha... Sempre que tiver delta, delta representa variação. Variação de volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Então, ΔV representa dilatação volumétrica, V0, volume inicial, gama, coeficiente volumétrico, e ΔT, variação de temperatura, que a gente já sabe como calcular. Muito importante. O gama, às vezes, pode não ser dado na questão.
Quando não é dado na questão, eu tenho que calcular. O gama representa 3 vezes o valor do linear. Vamos ver uma questão e responder. Bem, essa questão fala o seguinte. Uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura tem as seguintes dimensões. 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Qual será a sua dilatação após ser submetido a 50 graus Celsius de temperatura? Considere a dilatação linear do ouro como sendo 1,4 vezes 10 a menos 5. Vamos responder essa questão. A questão fala o seguinte, ó, tem uma barra de ouro. Pronto. Essa barra de ouro tem 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Ele não está falando qual é o meu volume inicial. Vocês também vão aprender isso mais detalhado lá com a professora Ana Paula. Mas para mim calcular o volume de um determinado objeto, eu pego e multiplico as 3 dimensões. Que aqui no caso vai ser 20 vezes 10 vezes 5, que vai dar 1.000 centímetros cúbicos. Esse é o meu volume inicial. Outra coisa que a questão está falando e que é de extrema importância. A questão fala que você tem um coeficiente de dilatação linear. Você tem o alfa. Alfa aí é 1,4 vezes 10 a menos 5. Porém, na fórmula você precisa achar quem? Você precisa usar o gama. E quem é gama? É 3 vezes o alfa. Então, gama vai ser 3 vezes 1,4 vezes 10 a menos 5. Gama vai ser 4,2 vezes 10 a menos 5. Agora sim, com essas duas informações aqui, eu consigo achar qual é a minha variação, a minha dilatação volumétrica. Vamos lá. Bem, quais são as informações que eu tenho? Volume inicial, que eu calculei, que foi 1.000 centímetros cúbicos. Eu tenho o meu gama, que é o coeficiente volumétrico, 4,2 vezes 10 a menos 5. Eu tenho a minha variação de temperatura. Vamos analisar a variação de temperatura. Minha variação é 50 menos 20. A variação vai ser 30 graus Celsius. Aí agora é só colocar na questão. ΔV é igual a volume inicial vezes gama vezes ΔT. ΔV é igual a 1.000 vezes 4,2 vezes 10 a menos 5. ΔT, que é 30. ΔV aqui vai ser, ó, 1.000 vezes 4,2 vezes 30 vai dar 126.000 vezes 10 a menos 5. Tirando aqui a notação, ó, 1, 2, 3, 4, 5. ΔV é igual a 1,26 centímetros cúbicos. Foi o tanto que aumentou o volume daquela barra de ouro. Para finalizar, vamos para o que eu considero como a parte mais complicada. Até então não era complicado. Esse aqui que já vai dar uma certa dor de cabeça, mas vamos ver passo a passo. Dilatação térmica dos líquidos. Até então estávamos vendo dilatação térmica de sólidos. Agora vamos ver o dos líquidos. No caso dos líquidos, para calcular o aumento de volume, é preciso que ele esteja dentro de um recipiente sólido, pois o líquido não tem forma. Desta forma, conseguimos medir a sua dilatação, considerando a dilatação do sólido e a dilatação do líquido em si. A dilatação do líquido é superior à dilatação que acontece com sólidos, óbvio, porque as partículas, as moléculas do líquido, elas estão menos juntas do que a do sólido. Assim, é provável que um recipiente quase cheio com água transborde após aumentar a sua temperatura. A água transbordada é chamada de dilatação aparente. Portanto, a dilatação volumétrica dos líquidos é igual à dilatação aparente do líquido mais a dilatação do sólido. Alan, que loucura! Não consegui entender quase nada. Vou te mostrar agora na prática como isso funciona. Imagina aqui, ó. Aqui eu tenho um recipiente
de vidro que tem água dentro. Aqui está o recipiente de vidro e aqui tem a água dentro dele. Eu peguei esse recipiente e comecei a aquecer. Concordem comigo que quando eu aquecer, vai dilatar tanto o líquido quanto o recipiente, não é? O vidro aqui ele vai aumentar de tamanho, porque dilatação volumétrica de sólido. E a água também vai aumentar de tamanho. Vai dilatar. Eu vou perceber que a dilatação da água ela é maior. E como ela é maior, eu vou ter o quê? A água vazando. No início eu não tinha. Eu tinha que ocupar a mesmo volume. Porém, nesse caso aqui não. Como eu dilatei os dois à mesma temperatura, porém a água tem um coeficiente maior, ela dilata mais do que o vidro, eu observo que uma parte da água vazou. Muito complicado. Vamos ver isso com um exemplo. Um frasco de vidro de 250 ml contém 245 ml de álcool a uma temperatura de 10 graus Celsius. Sabendo que houve um aumento de 60 graus, qual o volume de líquido, no caso do álcool, que vazou do recipiente? Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 8 vezes 10 a menos 6 e o coeficiente volumétrico do álcool de 11,2 vezes 10 a menos 4. Vamos lá para vocês entenderem a questão. Então, vamos imaginar aqui o que aconteceu. Eu tenho um recipiente de vidro. Esse recipiente tem 250 ml de volume. Dentro dele tinha álcool. Tinha aqui tudo de álcool. Ó, com 245 ml de álcool. E aqui do vidro. Foi aquecido, ó. Isso aqui foi aquecido e houve uma dilatação. Pelo que a questão está falando, o vidro dilatou. O álcool também dilatou, que vazou. Ele quer saber quanto de álcool que vazou. Para me saber a quantidade de álcool que vazou, eu vou ter que saber quanto do vidro dilatou, quanto de álcool também dilatou e diminuir o tanto de álcool, o volume final do álcool, menos o volume final do vidro. Parece complicado, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui é calcular qual é a dilatação volumétrica do vidro. Eu sei que o volume inicial do vidro era de 250 ml, que a variação de temperatura sofrida foi de 60 graus, e o coeficiente superficial eu não tenho. Porém, ele fala que o coeficiente linear, o alfa, é igual a 8 vezes 10 a menos 6. E eu sei que gama é 3 vezes o valor do alfa. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes alfa. Que gama é 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6, que vai dar 24 vezes 10 a menos 6. Aqui agora é só jogar na fórmula. ΔV é igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. ΔV é igual. Qual foi o volume inicial? 250. Vezes qual o coeficiente volumétrico? 24 vezes 10 a menos 6. Qual a variação de temperatura? 60. Multiplicando aqui tudo agora, ó, 250 vezes 24 vezes 60 vai dar 360.000. Vezes 10 a menos 6. ΔV aqui agora. Tirando a vírgula aqui, eu tenho que é 0,36 ml. Isso foi o tanto de vidro que aumentou. Então, qual foi o final? Eu tenho que o volume final do vidro é o inicial, 250, mais 0,36. Então, eu tenho que o volume final é de 250,36 ml. Isso é de vidro. Eu vou calcular agora o do álcool. Álcool. Está falando que o volume inicial do álcool é igual a 245 ml. Está falando que a variação de temperatura foi de 60 graus, que foi o mesmo para os dois. E fala que o coeficiente volumétrico do álcool é 11,2 vezes 10 a menos 4. Calculando aqui agora, ó, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV é igual volume inicial,
245. Coeficiente volumétrico, 11,2 vezes 10 a menos 4. Variação de temperatura, 60. Multiplicando aqui tudo, vai dar o quê? 245 vezes 11,2 vezes 60 vai dar 164.640 vezes 10 a menos 4. Puxando a vírgula aqui agora, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ΔV é 16,46. Agora, isso foi o tanto de álcool que aumentou. Então, qual vai ser o volume final do álcool? O volume final do álcool é... Volume final é 245 mais 16,46. Volume final é igual a 261,46 ml. Isso daqui é o volume final do álcool. Então, eu tenho volume do vidro. Qual foi o volume do vidro? 250,36 ml. Volume do álcool igual 261,46 ml. Perceba que agora o volume do álcool é maior do que o volume do vidro. Se o volume do álcool é maior do que o volume do vidro, óbvio que teve vazamento. Então, parte do álcool vazou. Como é que eu faço isso? É só diminuir um pelo outro. 261,46 menos 250,36 vai dar, fazendo o cálculo, 261,46 menos 250,36, eu obtenho que 11,1 ml. Essa foi a quantidade de álcool que vazou do recipiente. Por que houve esse vazamento? Porque o vidro expandiu, mas o álcool expandiu muito mais do que o vidro. Como o álcool expandiu muito mais, parte daquela expansão acabou vazando. Imagino que vocês tenham muitas dúvidas. Porém, gente, vale a pena vocês reassistirem, principalmente as partes dos cálculos. É complicado, podem vir me perguntar. Eu tenho observado que vocês não estão me perguntando. E eu tenho medo de vocês estarem, um responde ou tenta fazer na internet, pega uma calculadora e tenta fazer. Mas o importante é vocês responderem. Eu vou passar questões que nem adianta procurar na internet, que vai ser questões que eu vou fazer. Porque eu quero que vocês, eu vou diminuir a quantidade de questões, porque eu quero que vocês pratiquem, certo? Eu vou deixar a atividade aí no PDF para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu ajudo vocês, certinho? Então é isso aí, galera. Valeu!